Olá, eu sou Suzana Stilling e hoje eu venho conversar com vocês a respeito da obra de Fyodor Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Essa é uma edição muito bonita da Garnier. É uma edição com 558 páginas e foi publicado em 1880. Fyodor Dostoiévski tinha a intenção de continuar esse livro. Até no final a gente percebe que algumas coisas não ficaram de fato encerradas, se vê que tinha-se a intenção de dar continuidade, né? A história se fecha, mas você vê pontos em aberto ainda que, obviamente, seria um gancho para dar continuidade, conforme Dostoiévski desejava. Mas, infelizmente, o autor falece uns 4 meses após a publicação deste livro. Então, vamos a ele. Aqui a gente vai encontrar uma família de 3 irmãos e um pai. Esse pai é uma pessoa bastante egoísta, ele é mau caráter, ele não deu importância alguma para essas crianças quando pequenos. Eles foram criados, na verdade, por um criado que eles tinham, que a família tinha, e também amigos, né? Cada um fez a sua parte, mas principalmente um criado. Esse pai chama-se Fyodor Karamazov e os 3 filhos, o mais velho é o Dmitri, que ele será chamado constantemente de Mitya, que é o apelido dele. Ele é um tenente do exército ou alguma coisa assim que o valha e acaba sendo afastado de suas funções porque ele acaba aprontando as dele também. Ele tem uma personalidade muito próxima à do pai. Tem uma brutalidade própria do pai também. E é dos irmãos o que de fato tem problemas de relacionamento com o pai, né? Tem, por um outro lado, algumas características assim bastante dóceis, né? Então a gente vai descobrindo isso a partir do relacionamento dele com os demais irmãos. E os outros irmãos, um é o Ivan, que ele é mais assim o pensador, ele é um cara que faz algumas publicações ali de jornais da época. E ele tem assim um jeito mais observador, né? Mais analítico com relação aos acontecimentos da vida. E o caçula deles é o Alexei, ele é um monge em formação. Existe um outro ser aqui que é Smerdyakov. Ele é um irmão bastardo desses 3, né? Que eu citei. O Fyodor Karamazov acaba abusando de uma moça que era assim, como uma moça de rua, assim, abandonada. Ela tinha problema, ela era surda-muda e vivia sozinha pelas ruas, a comunidade ajudava ela no seu sustento, enfim. Aí um dia Fyodor Karamazov estava vindo aí das bebedeiras dele com os amigos e teve uma espécie de desafio entre eles, né? Quem que pegaria essa moça? E ele acabou, então, violentando ela, e ela engravida o Smerdyakov. E quando ela estava para dar à luz, ela acaba indo até a casa de Fyodor Karamazov, e no terreno da casa dele, ela teve esse filho e morreu logo após o parto. Então, essa criança foi criada ali por Fyodor Karamazov, mas como mais um dos seus criados, né? Nunca teve um tratamento de filho, tampouco reconhecimento, né? Mas ali todos sabiam dessa história. Os próprios irmãos Karamazov sabiam, né, que esse criado também era um irmão deles. E Smerdyakov, ele acaba se transformando num ser assim bastante invejoso. Ele age meio que pelos cantos assim, e fica observando coisas e não é lá exatamente uma pessoa confiável, embora o Fyodor Karamazov confie muito nele. E aqui eu acho que você já deve ter ouvido falar no que acontece, né? O que vai se tratar de um parricídio aqui nessa história. Então, esse crime vai acontecer em algum momento. Vai se tentar, então, descobrir quem que foi que cometeu esse assassinato, né? Um dos filhos mata o pai. E a história vai girar em torno disso. A gente vai ter aqui também a presença de Grutchenka. Ela é como que uma prostituta que também era de origem muito pobre e acaba sendo amparada por um senhor
com mais idade, mais endinheirada. Então, assim, essa prostituta mais sofisticada, né? E ela é alvo de disputa, tanto do pai quanto de um dos irmãos Karamazov. Os dois se apaixonam por ela e tem assim aquele... E eles vão ter os seus conflitos por conta disso ao longo da história. Yurchenko, ela é uma personalidade assim baixa. Ela é uma pessoa que aparece na história sempre trazendo irritação para a gente, sabe? Ela faz um joguinho para todos os lados, ela brinca com os sentimentos deles e tem o seu foco, a sua intenção sempre é dinheiro. A gente vai percebendo que esses irmãos, eles não querem se parecer com esse pai, porque eles percebem claramente todos os defeitos do pai. Eles gostariam de ser pessoas melhores, né? Mas fica sempre aquela questão de amor e ódio envolvido. Eles têm um sentimento bom com relação ao pai, mas também têm as suas mágoas. Isso vai ficar muito claro, assim, vai ser muito descrito, né? Muito detalhado. Vão acontecer outras coisas absolutamente, assim, fora de questão aqui nessa história, não vai puxar em algum momento outras histórias, assim, sabe, uns paralelos que Dostoiévski faz também, é bastante comum isso nas histórias dele. Mas algumas coisas que acabam, assim, não me deram muita satisfação em ler, sabe? Como toda boa obra de Dostoiévski, a gente vai ter aqui as contradições, né? Os opostos, né? Amor e ódio, verdade e mentira. Sabe, essas coisas se confrontando e, a partir disso, Dostoiévski vai desenvolvendo seus pensamentos, né? Essa coisa, ele é extremamente filosófico e tem uma questão muito forte aqui também com relação à religiosidade, muitas críticas à Igreja Católica. Mas eu particularmente me incomodei um pouco porque a história se encerra, mas você vê que ficam alguns pontos assim abertos e aquilo não te deixa satisfeito, né? Você queria ter certeza. Ah, esse aqui matou, esse aqui tá preso, tá? Foi para tal prisão. Ele não fica na, sabe? Ele deixa no ar muitas coisas que estão para acontecer e, como eu já contei no início, ele tinha intenção de dar sequência a essa história com uma nova obra, mas infelizmente não viveu para isso. E a gente fica assim, nessa história, entre aspas, mal resolvida. Como leitora, eu posso dizer que é uma experiência rica que se tem aqui na leitura dos irmãos Karamazov. É uma obra ovacionada mundialmente, mas assim, não ficou entre os meus queridinhos não, viu? Ele foi a última leitura que eu fiz em 2024, meu último livro do ano, e eu esperava mais dessa obra. Claro que Dostoiévski te entrega muito, muito, né? E talvez até por isso você fica talvez querendo mais. Eu vi um pouco do mesmo ali, sabe? E achei que ele se estendia demais em algumas situações assim, que ficavam cansativas, leitura muito longa. Mas tem livros que são longos, mas você não está nem aí para a extensão daquele texto, né? Mas aqui ele fica se repetindo um bocado e isso ficou um tanto cansativo para mim. Eu sei que muita gente não vai gostar de ouvir isso. Eu compreendo a razão dessas pessoas serem tão encantadas com esta obra, mas sinceramente não foi um dos melhores. Ainda Crime e Castigo está de longe à frente, né? Mas assim, Irmãos Karamazov, eu acho que eu entrei nessa história esperando muito. Talvez por isso até tenha sentido assim a falta de não sei nem o que, mas senti alguma falta aqui. Então é isso, me perdoe aí os amantes dos Irmãos Karamazov. Eu espero que você tenha gostado da resenha de hoje. Curta, compartilhe, comente a respeito do que você sentiu na sua experiência com esta obra. E eu aguardo você na próxima semana. Um grande beijo e até lá!